Boa noite. Estando nós a viver um momento ímpar da nossa história comum, esta pandemia da Covid-19, no Mais Guimarães resolvemos realizar um conjunto de entrevistas a personalidades vimaranenses. Da área da saúde, temos, por exemplo, o Dr. Carlos Guimarães, foi diretor clínico do Hospital de Guimarães em 2011. Vamos convidá-lo a falar um pouco sobre este momento que vivemos atualmente em Portugal e também no mundo. Boa noite, Dr. Carlos Guimarães. Como é que está a viver este momento ímpar da nossa história? É assim, se eu lhe dissesse que estou a vivê-lo com tranquilidade, estaria a ser cínico e pouco realista. Eu estou a vivê-lo com muita preocupação, mas dentro dessa preocupação com a tranquilidade que efetivamente a situação nos merece, porque o medo ajuda, o pânico é um grande inimigo. E, portanto, se nós fizermos aquilo que tem de ser feito, aquilo que nos cumpre fazer, penso que ficamos bem com a nossa consciência perante nós e perante os outros e perante o mundo. Numa conversa prévia que tivemos, antes de iniciarmos esta gravação deste momento, dizia-me que iniciou a preparação para este combate, digamos assim, protegendo-se já há cerca de um mês e que na altura muitos disseram que estranharam, aliás, essa sua forma de estar. Sim, é verdade. Eu há cerca de um mês comecei efetivamente a desenhar algumas medidas para me proteger e para proteger mais ou menos a minha área envolvente de atuação. Naquilo que a mim me dizia respeito digamos, da estrutura, da pequena estrutura que eu acabo por gerir. E concretamente há 3 semanas eu comecei mesmo a aplicar essas medidas, esse plano de contingência, mesmo não só na minha pequena estrutura, mas nos locais onde eu trabalho. E as pessoas de início achavam que eu era um exagerado e que estava a cometer quase que um excesso de zelo, e riam-se efetivamente de que as coisas não seriam nada assim e que não haveria necessidade de tanto. Pronto, eu disse-lhes que eu era um cidadão atento ao que se passa na minha região, no meu país e no mundo, e que fazia a leitura dos acontecimentos. E a leitura dos acontecimentos baseada em dados científicos, baseados também na história, e naquilo que ia saindo, sobretudo através da Direção-Geral de Saúde, a Direção-Geral de Saúde não, da Organização Mundial de Saúde. Acho que a Organização Mundial de Saúde teve sempre um ar extremamente pesado e preocupado nas comunicações que foi fazendo, ao contrário do ar ligeiro e, de certa forma, leviano da nossa Direção-Geral de Saúde, em que tudo parecia que, primeiro, o vírus não ia chegar cá, segundo, estaríamos todos preparados, terceiro, afinal de contas, ele chegou, mas não haveria problema, e depois, a partir daí, começamos a ver toda a preocupação que se gerou à volta disto. Eu antecipei muito, digamos, o plano de contingência e fui apertando o cerco em termos de medidas, pronto, chegando ao ponto em que neste momento as pessoas estão todas a fazer, aquilo que eu já fazia há 3 semanas atrás. E quando Quer dizer, não tanto assim, porque eu há 3 semanas atrás e há 2 semanas atrás ainda fui ao restaurante, ok? Ainda cometi, digamos, esse pequeno excesso, mas na minha zona de trabalho, efetivamente, todo o plano já estava implementado. E quando é que percebeu que era mesmo necessário adotar essas medidas? A partir do momento em que o vírus começou a agressar na Europa, sendo a Europa digamos, uma região de livre circulação, e conhecendo eu a forma como funcionam os aeroportos e as entradas e saídas das pessoas no país, obviamente que me apercebi que a região norte da Itália ou o sul da Espanha são imediatamente aqui ao lado. E, portanto, era fácil de entender que o vírus já estaria dentro do país, ou pelo menos, se não com pessoas infectadas, pelo menos pessoas portadoras. É praticamente impossível acreditar que isso não estivesse a acontecer. As pessoas precisam muitas das vezes se confrontar com os factos
para acreditar que é assim. Concretamente, eu acho que nós temos que nos antecipar, nós cidadãos, porque quando o Eliseu dizia que eu ocupei um cargo de direção clínica, neste momento eu sou apenas um simples médico, um humilde urologista, mas sou um cidadão atento. E é nessa observação que eu faço das pessoas e do mundo que medito, que leio, que estudo e que tiro as minhas próprias conclusões. E obrigou-me a concluir que as coisas seriam assim. As pessoas que gozaram comigo nessa altura, algumas delas hoje dizem que eu sou um visionário. Eu não sou nada visionário, eu sou apenas a constatação de factos e digamos, o juntar as variáveis todas que iriam levar efetivamente a este estado de coisas extremamente complicado. E em que momento estamos nós? Em que momento desta pandemia? O que é que há a fazer? Eu acho que nós estamos exatamente no início da caminhada, ou seja, nós dobramos os primeiros socalcos de uma montanha bastante elevada e à medida que nós fomos subindo, vai-nos faltando cada vez mais o ar e se o cume estiver digamos, num ponto muito elevado, vamos ter mesmo que respirar com máscara para sobreviver. Ou seja, nós estamos para já, digamos, nesses primeiros degraus e vamos ter uma escalada extremamente difícil. É óbvio que esta visão, mais ou menos, não direi catastrófica, mas caótica, não é só minha, é partilhada por muitas pessoas e, no fundo, nós temos um tsunami que entrou efetivamente a uma velocidade estonteante. E efetivamente, quando ele entra, nós temos que criar barreiras para tentar não sermos devorados pela água. Essas barreiras estão a ser criadas, na minha opinião, tanto ou quanto tardiamente, mas não sei se calhar adiante será objeto da nossa conversa. Não é? Relativamente a essas barreiras, vamos falar disso, o posicionamento do governo, estas medidas que foram e que estão a ser adotadas neste momento, chegam tarde, serão suficientes para colocar uma barreira à propagação da Covid-19? É assim, só o tempo é que nos irá dar essa resposta. Na minha opinião e na minha avaliação dos factos, e se eu comecei a fazer as coisas antecipadamente, é porque achava que era preciso começar a fazer antecipadamente. Eu sempre desejei que nós não tivéssemos ou não estivéssemos a desenhar uma curva em sobreposição à curva italiana ou à curva espanhola. Infelizmente, eu acho que nós estamos nessa mesma curva, com um número de casos manifestamente inferior para já, mas que vão explodir e já estão a explodir de forma exponencial. A curva teve sempre um crescimento exponencial desde o início, ao contrário do que dizia a senhora Ministra, que nós ainda não estávamos na fase exponencial. Ela está na fase exponencial desde o início. E efetivamente, o que tem sido feito ultimamente acho que é extremamente importante. Acho que as pessoas começaram a sentir que efetivamente tinham que se isolar, não só para não contrair, mas sobretudo para não contrair, mas também para não disseminar. E começou-se a verificar esta semana que efetivamente as pessoas começaram a cumprir muitas das regras, embora existam alguns furos na malha que convém efetivamente, em termos de autoridade e digamos, de auditoria, convém fazer cumprir. Num artigo de opinião que escreveu ontem, que nós hoje publicamos no Mais Guimarães, dizia que não adianta ter o toral vazio de pessoas se na periferia a população continua a frequentar os cafés e a conviver como se nada estivesse a acontecer nesta altura. Era mais ou menos isso, ou seja, essa é a tal percepção que eu fui tendo ao longo destes últimos dias. No meu trajeto entre a casa e o trabalho limitado e sobretudo o trabalho com consultas não presenciais, na minha proteção e na proteção dos doentes. Eu não estou na linha da frente, tenho essa sorte, eu estou numa linha secundária, não estou a pegar o touro pelos cornos, estou, digamos, a pegá-lo de cernelha,
mas pronto, mas temos que continuar a tratar os outros que também têm doenças que não só Covid, não é? E nestas minhas deslocações apercebi-me que muitas coisas foram feitas de forma voluntária. Acho que nós, gente, nós cidadãos, temos que fazer muito daquilo que pensamos que deve ser feito e não esperar que seja o Estado, o grande pai, a determinar que a gente tinha que o fazer. Ou seja, eu vi, por exemplo, quando fui meter gasolina, que as gasolineiras todas elas já tinham as portas fechadas e só recebiam o dinheiro através daquela gaveta, ou o cartão através daquela gaveta do exterior. Se calhar de hoje para diante será muito assim em determinadas fases, digamos, de contaminação de doenças, não é? Da própria gripe. Se calhar as pessoas vão ter uma interação muito menor a partir de agora. E deu-me para perceber que as ruas tinham menos trânsito, deu-me para perceber que a cidade tinha a situação mais ou menos controlada em termos de ajuntamentos, mas apercebi-me que aqueles cafés de aldeia, aqueles tascos de aldeia, porque eu vivo na aldeia, e no trajeto até a aldeia via-se que efetivamente a seguir, na hora do almoço, estavam grupos de pessoas de 10, de 12, amenamente a fumar e a conversar no exterior e provavelmente lá dentro não sei como é que estariam. Daí que digo que é preocupante estes focos a nível dos locais mais interiores, mais rústicos, porque as pessoas, nomeadamente os trabalhadores da construção, que frequentam estes tascos que eu também gosto, onde se come, digamos, as diárias e boas diárias, eles têm que comer e continuam a aparecer por lá. Hoje não me apercebi se isso estaria a acontecer, até porque hoje estava um dia de chuva, mas é um local onde efetivamente é importante vigiar. Outra coisa que também é importante vigiar e terem atenção é que nós estamos a receber de volta muitos cidadãos imigrados, porque nos países onde eles são imigrados também estão com restrições à movimentação. E habitualmente, quando as pessoas regressam, gostam de regressar e de visitar o amigo, a família, o tio, a avó, a tia, e de beber uns copos e jogar bilhar para o café habitual. São esses os hábitos das pessoas que regressam. E algumas pessoas que estão a regressar estão a tentar implementar esses hábitos. E é importante que tenham consciência de que regressaram de um exílio para um outro exílio. Só com uma diferença. Agora estão com as pessoas que eles querem e se calhar lá não estariam com as pessoas que eles queriam. É importante ter esta noção e fazer este alerta de que regressar hoje não é para fazer as férias da Páscoa, nem é para fazer aquilo que se faz nas férias de verão. É para fazer aquilo que tem que ser feito, isto é, evitar a contaminação e evitar ser contaminado. Relativamente ao Hospital de Guimarães, hoje há a notícia de que a UDIC, portanto, o Laboratório de Hemodinâmica, está a ser transformado num bloco operatório a ser utilizado pelos cuidados intensivos já a partir da próxima segunda-feira. É uma medida que parece que vem a tempo de responder àquilo que poderá vir a acontecer à frente. Eu, ao que julgo saber, através de alguns contactos de pessoas que trabalham, de colegas que trabalham no Hospital da Senhora de Oliveira, eu acho que o Hospital da Senhora de Oliveira está a implementar neste momento um plano de contingência bem estruturado. Ou seja, aquilo está a cautelar exatamente aquela fase da escalada em que nós vamos começar a ter a falta de ar. Estão a tomar medidas efetivamente, penso que dentro daquilo que é a estrutura que o hospital tem, que vão procurar responder àquilo que serão as necessidades dos próximos dias. Acho que o plano que está a ser edificado e desenhado está a ser bem edificado e desenhado e congratulo-me que assim seja. Ainda me dói um bocado saber que há alguma falta de material de proteção dos profissionais. Isso é extremamente doloroso e é grave, porque efetivamente sem os profissionais da linha da frente não vai haver combate ao Covid-19. E isto devia ter sido acautelado, não é andar agora a procurar fornecedores, isto devia ter sido acautelado em janeiro. Eu teria acautelado isso em janeiro e acautelei em janeiro, fevereiro, e foram essas cautelas que eu fiz para mim próprio, sendo eu uma unidade minúscula à beira daquilo que é uma estrutura grande, como é o Hospital da Senhora de Oliveira. Mas acho que sim, com exceção
nesta pequena brecha que estão a tomar medidas extremamente racionais, extremamente inteligentes e que nos irão dar alguma garantia de segurança nos tempos difíceis que aí se adivinham, bastante para tal que proteja quem vai ter que tratar de nós, porque todos nós somos potenciais candidatos a ficar lá. Qual é a sua previsão? Quando é que teremos atingido o pico desta pandemia e que começaremos, digamos, a descer no número de casos de Covid-19? Sabe que um destes dias comentava com um colega meu que acredito mais em meio matemático do que no Ministério da Saúde. E os matemáticos, efetivamente, têm nomeadamente um matemático, não vou dizer agora o nome, tem feito estudos diários sobre os casos e as curvas que ele desenhou são curvas que estão absolutamente coincidentes com a realidade. Portanto, são modelos matemáticos já muitíssimo bem estudados e há pessoas que trabalham nessa área e com uma pequena diferença é que os dados que ele tem são os dados atuais que são publicados no dia seguinte e, portanto, eles referem-se sempre ao dia anterior. As pessoas muitas vezes têm a esperança de que, afinal de contas, estamos ligeiramente melhores. Não estamos ligeiramente melhores, porque é o dado do dia anterior, não é o dado do dia em questão em que é publicado. E tudo aponta para que esta curva possa desenvolver-se até finais de abril. Desenvolver-se até finais de abril, sendo que o pico poderá acontecer no final de março, princípio de abril. Eu quero acreditar que sim. Temo que assim possa não ser, mas eu quero acreditar que sim. Eu acho que a próxima semana é uma semana muito importante para a gente poder avaliar o impacto das nossas medidas desta semana e desde o fim de semana passado. Porque só para a semana é que vamos ter alguns dados, porque neste momento nós temos os doentes infectados, não os de agora, mas os que foram infectados antes de tomarmos as medidas. E para a semana vai ser uma semana muito importante para fazermos leituras em relação ao futuro. Eu também lhe quero dizer que a mim um dos marcos que mais me dói e que mais me custa a engolir foi o fim de semana em que ainda se realizaram jogos de futebol. Quem estava perto de mim viu-me nervoso e a tecer impropérios por todos os lados, porque efetivamente nesse fim de semana já era um fim de semana onde já havia um grau de contagiosidade enorme e foi uma irresponsabilidade imperdoável que eu penso que no fim, no adiante, as contas vão ter que ser feitas. Nós, como cidadãos, vamos ter que fazer as contas a quem permitiu e vamos ter que fazer as contas também com quem lá se dirigiu. Ou seja, nós não estamos isentos de termos, nós, cidadãos, que fomos vociferar e aplaudir e saltar e transpirar pelas nossas equipes nesse fim de semana, não o devíamos ter feito, apesar de não nos terem proibido. Devíamos, pura e simplesmente, termos nós próprios dito, nós não vamos, e ficávamos em casa. E não foi isso que vimos os estados completamente cheios, e eu só dizia, meu Deus, o que é que vai vir só dali? Relativamente ao futuro, a vida vai mudar? A vida das pessoas vai mudar a partir desta pandemia? Isso já é ser o mesmo visionário, que é aquilo que eu não sou, mas eu acho que sim. Eu acho que há um período, há uma era pré-Covid e vai haver uma era pós-Covid em que as coisas não serão iguais. Se calhar no futuro imediato, mais próximo, nós vamos ter uma situação que se vai desenhar muito caótica. Vai haver muito desemprego, vão fechar muitas empresas, vamos ter um cenário provavelmente pior, bem pior do que o cenário que tivemos na crise que levou à entrada da Troika. Mas também acredito que se nós olharmos para o problema e tentarmos entender o problema, nós podemos ter um futuro com algumas modificações que nos podem assegurar uma vida melhor e se calhar mais saudável. Basta a gente ver os impactos que o vírus teve em termos climáticos, em termos da despoluição
nomeadamente as imagens que se vêem dos canais de Veneza ou do céu azul no centro da China, para até entendermos que, afinal de contas, o grande vírus do clima somos nós, e a cura desse vírus foi o coronavírus. Portanto, nós vamos ter que aprender muito com isto, vamos ter que entender que as sardinhas enlatadas só estão bem mesmo dentro da lata. Vamos ter que aprender, se calhar, que esta massificação do turismo não faz bem a ninguém, que a galinha dos ovos de ouro do turismo, afinal de contas, os ovos serão de latão e não de metal precioso, e acho que vai ter que ser tudo repensado, mesmo em termos dos contactos, das relações interpessoais, mas também digo num artigo que escrevi, que vocês publicaram, que o Covid não nos pode tirar a capacidade de poder abraçar. Agora vamos ter é que escolher um momento para podermos dar os nossos abraços. Um abraço, Dr. Carlos Guimarães. Um abraço para vocês, muito obrigado. Muito obrigado. obrigado. Boa noite. Boa noite.